Olá para você que tá aí do outro lado da tela. Faz uns dias que eu não gravo vídeo, né? Mas é porque às vezes não dá mesmo para gravar. Outros dias eu também não tô afim de gravar. Isso acontece comigo também. Nem toda coach tá afim de fazer tudo todos os dias. Mas hoje eu acordei, me inspirei e eu quero passar uma mensagem para vocês que eu acho que pode fazer a diferença aí na sua vida se você também tá buscando a liberdade profissional. Olha só, a pergunta desse vídeo é: o que você ganha por você não viver o seu melhor? Ou o que você ganha por você não explorar o melhor das suas capacidades? O que você ganha por você não buscar a remuneração que você gostaria? O que você ganha por você não buscar a liberdade de tempo, né, que você poderia e almeja viver? E eu vou explicar isso para vocês para ajudar a responder essa pergunta, tá? Que é uma das coisas que eu percebo. Por mais que a gente fale, a gente tenha que pensar, por exemplo, o que uma crise econômica, o que uma crise política impacta nas nossas escolhas e decisões em termos de carreira, o que isso impacta em termos de negócios, quais são os mercados mais aquecidos, tudo isso que a gente tem que pensar também quando a gente vai definir uma estratégia de carreira ou uma estratégia de negócio, né? São coisas importantes. A maioria das pessoas que não se permite viver a totalidade das suas potencialidades nem tá aí para isso, né? Hoje se fala muito em carreira 5.0, que é uma variação da indústria 5.0. Isso é um termo a gente usa na administração para entender como funcionam as tendências de mercado, as tendências de consumo, as tendências econômicas, né? Isso nem passa na cabeça de quem não se sente capaz para fazer as coisas, ou melhor, tem ganhos secundários por não realizar aquilo que deveria realizar. E eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso, tá? Eu vou ajudar a responder a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. Por quê? O que você ganha, né? O que você ganha por você não viver o seu melhor? Olha só, e eu preciso explicar um pouquinho para vocês o que é o nosso programa mental, tá? Quando a gente tem a experiência de nascer numa determinada família, dentro de um núcleo familiar, dentro de uma estrutura familiar, às vezes tem mais irmãos, às vezes tem menos irmãos, às vezes é filho de mãe solteira, às vezes é filho de pai solteiro, às vezes os pais moram juntos, às vezes os pais são separados. Tudo que a gente vê na nossa infância, na adolescência e na fase jovem, normalmente a gente tende a acreditar que o mundo é aquele. Que os modelos que a gente teve são os únicos que existem. E a maioria das pessoas nem se perguntam o porquê que a vida delas é do jeito que é. E isso é um problema, porque isso impede da gente, às vezes, enxergar muitas oportunidades. A gente enxergar a vida sobre perspectivas diferentes. Por exemplo, eu trabalho com empreendedorismo também, né? Auxilio pessoas que querem empreender, auxilio empreendedores, né? Auxilio as pessoas que estão numa condição de trabalhar para os outros, né? Trabalhar por contrato para os outros, a sair, fazer uma transição de carreira, sair dessa condição de trabalhar para os outros, trabalhar por conta, abrir seu próprio negócio, eu auxilio nisso. Mas normalmente, pessoas que foram criadas em casas em que pai e mãe trabalharam fora para os outros e não empreenderam, normalmente essas pessoas tendem a repetir o padrão, né? Tendem a fazer igual aos pais. Ou, se os pais não foram realizados na profissão, normalmente os filhos, por uma questão de lealdade, repetem esse padrão. Ou, se os pais tinham uma situação de endividamento financeiro, normalmente os filhos repetem isso. Ou as crenças que os pais ou as pessoas que cuidaram da gente têm, a gente acaba repetindo. E é muito difícil da gente se desprender disso, porque a gente acredita que o mundo é aquele. Enquanto a gente não questiona o mundo, enquanto a gente não questiona as experiências que a gente tem, enquanto a gente não reflete sobre isso, a gente simplesmente vive e acha que o mundo é aquilo. E não é.
E eu tô trazendo isso de novo, eu já trouxe isso em outros vídeos, talvez de formas diferentes, com abordagens diferentes, porque é sempre nesse ponto, o ponto-chave de virada, e muitas vezes as pessoas não compreendem que é isso que precisa ser mexido. E é uma questão normal, nosso ego ele não quer mudar, né? Uma parte de nós, o nosso programa mental, ele normalmente ele não quer mexer naquilo, porque é desconfortável, né? E normalmente a gente tem ganhos secundários com isso, ou a gente tem a ilusão de ter ganhos secundários. Por exemplo, se eu vamos fazer de conta que acho que a minha carreira pode ser melhor, ou que a minha remuneração pode ser melhor, ou que eu posso trocar de carreira, ou que eu posso sair da condição de ser empregado para trabalhar por conta e ter meu próprio negócio, né? Normalmente as pessoas deixam de fazer o que deveria ser feito, às vezes por perder a admiração do pai e da mãe. Por exemplo, se o pai e a mãe sempre trabalharam fora para os outros, ensinaram que esse é o certo, quando a pessoa vai querer fazer uma transição de deixar de trabalhar para os outros para abrir seu próprio negócio, eles pensam, e se minha mãe não gostar? E esse movimento, ou se meu pai não gostar, ou se minha esposa não gostar, né? E esse movimento que a gente faz é completamente interno e quase sempre inconsciente, a gente não sabe que faz. Então, é preciso se questionar a vida que se viveu. É preciso se conhecer, é preciso refletir sobre aquilo que é real e aquilo que pode não ser real. Não é um movimento fácil de fazer, não é. Mas tudo que a gente viveu, tudo que a gente entendeu que é a vida, nem sempre aquilo é dessa forma. E às vezes a gente está perdendo oportunidades únicas que poderiam ser vividas, que a gente poderia se realizar, simplesmente por medo de não querer mudar. Medo de não querer, de não perder o amor das pessoas, medo de achar que pode fracassar, medo que não é capaz, sabe? E aí só o medo por si só, ele já nos paralisa. Mas na verdade é preciso refletir sobre o que você pensa em relação às coisas, como você vive, quais são os seus modelos, o que está certo, o que não está certo e por que você deixa de fazer o que deveria ser feito. O que você ganha, né, por deixar de acreditar em ti. Porque sempre existem alguns ganhos. Quando a gente deixa de fazer o que tem que ser feito, a gente tá achando que é mais vantagem não fazer aquilo. E por quê? Eu quero que você pense sobre isso. Eu trabalho aqui com o objetivo de trazer a liberdade profissional, né, que são ancorados em 4 pilares, para quem quer fazer alavancagem de carreira, para quem é empreendedor, para quem quer deixar de trabalhar para os outros e abrir seu próprio negócio. Isso é a minha abordagem, mas isso serve para outras áreas também da vida. E eu quero que você reflita sobre isso. Porque normalmente os problemas que aparecem para serem resolvidos para mim, né, com os atendimentos individuais, são vinculados a isso. São vinculados a crenças, às atitudes, ações, hábitos que muitas vezes precisam de uma repaginada, precisam de uma mudança para aí ter uma efetividade melhor na carreira profissional, tá? Então, esse é o meu recado para o dia de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido para você. Ficou um pouco longo, né? Mas se você me assistiu até o final, um beijo enorme para você. E se puder, assista ele mais de uma vez para você integrar direitinho qual é a abordagem desse vídeo, tá bom? Um forte abraço e até o próximo!